Thalita foi diagnosticada com lúpus aos 17 anos. Porém, antes de receber os medicamentos certos, ela precisou passar por vários profissionais até identificar a doença autoimune. A pessoa da dor nas juntas já começou a preocupar bastante, porque ninguém podia encostar em mim, que doía muito. E daí, de um dia para o outro, eu acordei muito inchada, foi no médico, e o médico falou assim, olha, isso daí é caso de nefrologista. Daí foi onde ele chegou e comentou com a gente, olha, ela deu confirmado lúpus eritematoso sistêmico, e a gente vai precisar tratar e tentar cuidar do rim, porque já afetou o rim. Então ele pega um órgão e ele começa a trabalhar tanto que ele acaba agredindo o corpo. O lúpus faz isso. Então a gente começou a tratar o rim. Com o comprometimento dos rins, hoje a hemodiálise faz parte da rotina da professora. Mas a vontade de viver e a gratidão diária sempre foram presentes em todos os momentos. Então isso mudou bastante, porque daí eu entrei na hemodiálise, né? E daí tinha que ir para o tratamento, eu fui afastada do trabalho, eles falaram para mim, olha, você vai ter que ir no INSS, se afastar e tal, então eu passei por todos esses trâmites. Então comecei a encarar, eu vejo sempre o lado positivo das coisas. E outra coisa também é que eu me apego muito em Deus. Eu acho que o mais forte, porque assim, a gente por nós mesmos, a gente não consegue. Porém, quando a gente se apega em Deus, de verdade, Ele dá tanta força pra gente que a gente não vê empecilho, né? Porque eu acredito num Deus do impossível. E Ele tem feito coisas na minha vida muito grandes. Então, assim, isso me levanta. Todo dia Ele me dá força para levantar, para continuar, para seguir minha vida, entendeu? Então, eu tento não me abater. A convivência com lúpus exige uma superação diária, assim como quem tem um diagnóstico de outras doenças crônicas, como o Alzheimer e a fibromialgia. As 3 doenças integram a campanha Fevereiro Roxo, que busca ampliar o conhecimento sobre cada sintoma, conceder apoio ao paciente e mostrar que o suporte afetivo é fundamental durante todo o tratamento. O Fevereiro Roxo ele visa falar sobre a doença de lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E o objetivo da gente nomear colorir esses meses é para a gente fazer um diagnóstico precoce, porque quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico desses pacientes, a gente consegue começar a tratar antes que a doença piore ou que a doença fique mais difícil de controlar. A fibromialgia ela é uma doença onde a gente tem um descontrole da dor. O paciente sente dor em qualquer parte do corpo, pode sentir dor no corpo todo, alteração de humor, alteração do sono. Já o lúpus ele é uma doença de imunidade, de alteração da imunidade. A gente fala que é uma doença autoimune, onde o nosso organismo, a nossa imunidade, ao invés de atacar apenas micro-organismos externos, bactérias, vírus, ele acaba atacando o nosso próprio corpo. E é uma doença que pode acometer qualquer sistema do corpo. Então, pele, mucosa, rim, sistema nervoso. E o tratamento ele é baseado em aonde está sendo esse acometimento da doença. Por todo o tratamento, a Thalita também reconhece o apoio da família e a certeza de que podia contar com quem estava por perto. Família para mim hoje é tudo. É meu porto seguro. E depois que eu casei, meu marido também, entendeu? Então, assim, é o outro porto seguro. Ele é um marido super companheiro, é a pessoa que incentiva, que não fica reclamando. Eu acho que tem muita família que reclama demais, sabe? Que põe um gosto ruim em tudo, que nunca vê o lado positivo das coisas, que nunca vê que você tem um propósito. Eu vivo tendo um propósito aqui no mundo. Minhas consultas com os meus pacientes, tanto da fibro quanto do lúpus, eu gosto dos familiares presentes na consulta, porque quando a gente explica sobre a doença para a família, fica mais fácil da compreensão, né? Principalmente a fibromialgia, que é uma doença que ela não é muito visível. A gente fala que é uma doença que arde sem se ver. Não tem um exame de sangue específico, então se você não escuta, se você não dá aquela atenção, o paciente dificilmente melhora. Quanto ao tratamento, uma rotina saudável e acompanhamento médico podem possibilitar uma vida com mais qualidade. São doenças distintas, mas são crônicas, então a gente tem que acompanhar esses pacientes. Na fibromialgia, nas duas doenças, na verdade, nós temos o tratamento medicamentoso, né? Na fibromialgia, o tratamento visa controlar a dor.
Além do tratamento medicamentoso, o mais importante nesses pacientes é a atividade física, que é o que faz mudar a atividade de doença. Já no lúpus, por ser uma doença de imunidade, de alterar a imunidade desses pacientes, então a gente entra com medicamentos que modulam o sistema imune. O objetivo do tratamento é o quê? Colocar a doença em remissão, ou seja, colocar a doença para dormir e não deixar o paciente com sintomas mais. E sigo a vida, assim, sem muitas limitações, porque a gente começa a se privar muito. Eu acho que o psicológico da gente mexe com o corpo. Então, se o psicológico estiver bem, estiver legal, o corpo todo vai estar bom, né? Então, assim, se a gente tem um psicológico legal, o corpo, ele movimenta, ele anda e tal. Agora, se a gente começa a se entregar, daí é onde dá um monte de problema mesmo, né?